Um, dois, três, gravando podcast O Pior Governo do Brasil, episódio 17B hoje. Primeiro mandato do governo Lula, e aí provavelmente nós vamos precisar fazer mais um episódio aqui, poder explicar toda a trama, todo o jogo, né? Qual a importância, né, qual que é a importância de Alagoas, né, no poder coesão de Alagoas na política brasileira, né? Nós tivemos um presidente Collor de Mello. Aí presidente da Câmara, Arthur Lira, tudo bem, foi um jogo político, mas tem um jogo, enquanto a gente vai ver como que entra Renan Calheiros na história, e a importância desse jogo depois na estrutura e no futuro do governo Lula, tá certo? Nesse jogo todo. Mas para isso precisamos entender, né? Tinha tudo para dar certo, né? Que poderia dar errado, né? Estamos fazendo uma análise histórica. O primeiro governo Lula, nós estamos analisando 2007 a 2000 e põe mais 8 anos, 7 de 2015, né? Há 10 anos, na verdade eu estou analisando 2007 a 2009, a 2011, né? Podia dar errado, né? Cenário mundial, tal, cenário mundial, então vamos lá. Eu não lembro, peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Já começa com uma errata, que o governo Lula foi o primeiro governo Lula de 2003 a 2011, nós estamos falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, tá certo? Então, cenário mundial, né? Em 2001 houve o ataque às Torres Gêmeas e os Estados Unidos foi um ataque, até hoje existe a dúvida, né? Da participação ou não do governo americano, tal, que queria invadir o Iraque e o Afeganistão. Então dizem que como que foi possível fazer aquele ataque com toda aquela precisão, e o FBI, a CIA, a sistema de inteligência do Mossad judeu não sabiam daquilo, né? É que nem as coisas que acontecem no Brasil, as mortes dos presidentes, de ministros, o ministro supremo que desaparece no avião e ninguém fica sabendo direito, a história nunca é resolvida, né? Os assassinatos de Celso Daniel e do prefeito de Campinas e o do ABC, né? E outros aí, né? Tanto que surgiu, tem um ideologista lá, que é o ideologista do Trump lá, ele criou um modelo, né, de você fazer tanta besteira para entupir o jornal, entupir o Ministério Público e tal, e aí não se resolve caso nenhum. É um modelo que hoje, por exemplo, o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Então, aí, logo isso, a invasão do Iraque e do Afeganistão, os Estados Unidos mandou a merda isso aqui, tá certo? Em 2008 houve a quebra da Bolsa dos Estados Unidos, a Europa estava em plena expansão, o mercado comum europeu, o governo Barack Obama, né? Tudo o Lula nasceu com o corpo virado para a lua, né? Tá certo? O governo do Barack Obama, nossa senhora, né? Imagina se o FHC tivesse um cara do nível do Barack Obama governando os Estados Unidos, o que ele não teria feito no Brasil, né? Mas era o Lula, porque o FHC tem um tema todo vermelho, né? O Lula tem um tema todo azul, menos do sol dele, né? E Marte, Escorpião, né? A China atinge um crescimento econômico sem precedentes, Israel começa uma guerra no Líbano no conflito da Palestina, que faz, depois de um certo tempo, aumentar os preços das commodities, que para o Brasil foi ótimo isso. E por outro lado, né, deu tempo o Lula se organizando. Introdução do euro, menos o Reino Unido e os países escandinavos. E os países da América Latina entrou Evo Morales, tal, não sei o que, eram todos os companheiros, churrasco e a deflagração das ditaduras na América Latina, né? Mas o Lula, né, só ficava viajando, porque você viaja só com pessoas do seu nível, né? Jogador de futebol vai jogar futebol, tal, não vai na Academia Brasileira de Letras, né? Jogador de futebol não vai assistir defesa de tese de física ou de química e de DNA, né? Então, assim, cada um escolhe os seus pares e os seus iguais, né? Então foi uma época interessante, né, que o Lula andava mais com o índice do sem terra, com a invasão de terra, mandou o sem terra invadir a estrada de ferro da Vale do Rio Doce, mas não conversava direito com nossos militares para ver projetos de infraestrutura, né? Então criou um vácuo de poder, né? Que lá na frente vai vir o Bolsonaro para ocupar esse vácuo, né? E que não ocupou nada disso, né? Porque também não tinha nível para isso.
Em que situação o país se encontrava? Condição de governabilidade. Ou pluripartidário presidencialista, mas nessa época o Lula só tinha 30 ministros, ou 20 e pouco. A Constituição de 1988, que dava pleno poder ao Senado, que vai ser usado com toda a sua maestria pelo Cunha naquela grande guerra que houve com o Lula, que não tem que fazer isso, porque tem que ser mais 2 episódios, eu já estou em 5 minutos. O PT assumindo o poder pela primeira vez, aí temos que dizer, né, que o Lula era mais sindicalista do que presidente nessa época, gostava mais de andar com os antigos assaltantes de bancos e sequestradores tal, do que com a elite brasileira. Os estados e prefeituras saneadas, a FHC deixou tudo arrumada. Ainda havia a fábrica de criação de prefeituras, mas o FHC já tinha dado uma mudança nisso aqui, tinha feito aquele pacto que não foi muito satisfeito pelos estados e tal. E agora o Lula agora vai soltar 50 bilhões, tem eleição ano que vem, vai soltar 50 bilhões para o estado gastarem mais ainda, se endividarem mais ainda. Então não tem controle. Já estava tentando fazer um controle de gasto, e o Lula tinha recebido assim uma tentativa de controle de gasto e todo mundo FHC, suma daqui, porque nós não queremos fazer controle de gastos. Sobraram poucos órgãos públicos e estatais que o Lula reclamou pra caramba, porque como ia fazer governabilidade? Veja, o FHC ele emitia de medida provisória o tempo inteiro para passar para frente. O Lula pegou e cortou isso aqui quando a CM mandou isso aqui às favas, tá certo? E acabaram com a CPMF. Então ele tinha que ter cargos para distribuir, né? E não havia órgãos públicos. Sorte dele, sorte nossa, né? Porque senão não teria tido só o mensalão, petrolão, teria tido na parte de saneamento de água, teria o tubos d'água, o escândalo na energia elétrica, né? O eletrocutado e assim por diante, né? Graças a Deus já tinham sido privatizadas, né? E um programa de desprestigiar os políticos da velha guarda e a geração do PSDB, né? Apesar que nessa época o PSDB foi firme. Tudo que o PSDB tinha feito para melhorar o Brasil, todas as medidas, quando o Lula entrou, ele começou a fazer... Por exemplo, o juízes tal de um nível assim. O Lula, não, vou botar juízes assim no Supremo. Então está funcionando tudo em ordem. Fez medidas para fazer isso aqui. O Lula também vão fazer e tal. Até aí tudo funcionava direitinho, o Lula estava copiando as coisas, apesar do problema do Parkinson, né? O PT e a bandeira era vermelha, né? Tá certo? A bandeira não era brasileira, e ainda ele não veste a bandeira brasileira, não cai bem nele, ele já está com 80 anos de idade e tal, né? Mas assim, quase todo mundo odiava o FHC e companheiros, então não tinha muito perigo para, assim, na próxima eleição perder a eleição, apesar que quase perderam a eleição, né, da primeira para a segunda. Ele começou a faltar nos debates e tal, porque o Alckmin estava comendo ele vivo por causa do escândalo de corrupção. Os bancos estatais tinham sido privatizados, saneados, então já diminuía toda a problemática, né, da evasão e os ataques financeiros ao Brasil. Pela primeira vez em 10 o Brasil teve superado nas contas públicas. Inflação, ele pegou a inflação em 12%, foi essa a armadilha do FHC. Não havia mais CPMF e as medidas provisórias tinham acabado. A dívida pública, né, do FHC estava lá embaixo, veio crescendo e depois foi diminuindo, graças a isso aqui. O Lula pegou aqui o Brasil em 2003, pegou uma parte do governo aqui na subida da CPMF. O Lula nasceu com o virado para a lua, tá certo? Deu tudo certo porque as commodities explodiram com a China tal, e assim por diante. Mas no começo do governo Lula não tinha dinheiro, não tinha nada. Logo começou a subir as commodities, aí houve as commodities impulsionaram um acúmulo do PIB brasileiro e eles pagaram a dívida externa. Pagaram a dívida externa tal, e vamos lá... Dívida dos Estados com a União subindo e ainda não houve um patamarzinho aqui em 2008, 2009 e tal, mas aqui no 2003 aqui parece que não tem. E a dívida subindo, mas isso não afetava o Brasil. Na época afetava, tanto que não tinha dinheiro da onde fazer. Então ela liberava fundo de garantia para fazer compra, que agora está na televisão e tal. Ele fez diminuição do ICMS, deixa eu pular aqui,
Cadê a... Pera, deixa eu fazer uma pausa. Então vamos aqui. Então, logo em seguida, 3 anos depois, logo no meado do governo dele, ele pagou a dívida externa, Lula, está começando a fazer a interiorização das universidades federais, diminuiu o ICMS dos carros, matéria de construção civil, então começou todo um boom de crescimento da economia, mas no começo não tinha dinheiro, então botaram gente lá, fizeram o roubo e o arrombo, né? Na carteira de previdência do Banco do Brasil e da Petrobras e não sei mais do que o Lula, lembra, ele queria que a Vale do Rio Doce aplicasse dinheiro em siderúrgica, não sei o que, porque não tinha dinheiro do governo, daí vieram o PAC depois. Aí quando as commodities começaram a subir, aí começou a entrar dinheiro no BNDES e aí mudou mais. Mas no começo ele queria tirar dinheiro da onde tinha para fazer alguma coisa para ser melhor que o FHC. Tá certo? Só que quando você quer fazer as coisas muito às pressas e sem base e sem apoio, sem grandes homens e grandes mulheres por trás, a coisa dá uma merda. Tanto que botou um monte de gente lá de sindicato lá para pegar, gerir os fundos de previdência tal. O que os caras fizeram? Meteram a mão no dinheiro, né? Tá certo? Criou a Bolsa Família tal, diminuiu o ICMS, as pequenas empresas lá só em Aracaju, lá em Sergipe, aquelas pequenas empresas, as pessoas tiveram a cabeça, pegaram o dinheiro do BNDES, viraram grandes empresas atacadistas de material de construção, enriquecimento, construção de prédio. Só lá em Aracaju, e também era o governo do PT, que tinha dinheiro, pegava dinheiro do PT, construíram 5 a 7 condomínios numa média de 70 casas de alto luxo, casas de milhões. Então foi um crescimento tal, tinha tudo para dar certo. Era só não fazer merda, né? Bom, o problema no Brasil é que já nessa época existia o Caixa 2, né? Tá certo? Aí fez o Ciência Sem Fronteira, mas isso aí era só para estudantada universitária e tal, e o pessoal ia estudar fora, que copiava um programa do FHC e tal, que temos que fazer um podcast que seria interessante, só sobre educação, porque eu estou escrevendo um livro, um dos meus projetos, sobre o digênio, né? O digênio ou de pilantra, né? Era um digênio ou era um de pilantra, né? Aí contando todas as histórias, a Casa da Dinda, ele também tinha a Casa da Dinda lá em Brasília, todos os boatos, as fofocas, né? O Penelém, a Universidade Aberta, né? Então tem que falar do Penelém, né? Reescrever os livros didáticos, assim por diante. Já estamos em 12 minutos, nossa senhora. Em que condições deixou o país? Veja, só fez parte econômica e social. Então, suas principais marcas foram a manutenção da estabilidade econômica, a manutenção, a retomada do crescimento do país, a redução da pobreza e desigualdade social, tudo isso carreada pelos commodities. Então, a primeira presidente, eles tomaram o crescimento do PIB em 2 décadas, né? Certo? Ó, aqui, ó, os commodities aqui, ó, entrando dinheiro aqui. Mas eles faz as coisas certas, né? Então, o crescimento total foi de 32%, aí tem o diminuição dos carros, tá certo? Tadinha já tinha vindo para cá 7 montadoras ou 8 montadoras, a renda per capita cresceu 20% em média, crescimento funcionado pelo commodities, da Bolsa Família e a redução da taxa dos juros internacionais, que não tem controle interno nenhuma do Brasil, né? O cara nasceu com o cu virado para a lua, vai, o tema dele todo azul, né? Faz merda, mas dá certo, né? Enquanto que a FHC fez tudo certo e deu merda no final, quer dizer, ele não conseguiu emplacar o José Serra, tal, talvez que ele não queria mesmo que emplacar o José Serra, era só ter feito que nem o Lula aqui, fazendo um acordão em estelionato eleitoral, ele tinha botado o José Serra no lugar dele. Apesar do crescimento econômico, a produtividade não aumentou junto com ele. O Lula assumiu o cargo de inflação de 2% e abaixou as inflações. Dívida e calote, empréstimo exterior. Então o Lula foi marcado, né, pelo churrasco com os companheiros. Nessa época, então, nós vamos ter que pagar essa dívida, porque esse dinheiro foi pego com o BIRD, foi pego aqui e tal, e com o BNDES, e eles não vão pagar. Em 2003, o ditador Hugo Chávez esteve aqui para renegociar e fazer um acordão com Lula para como empurrar com a barriga a dívida da Venezuela, né? Então, se fizer um levantamento, né, o Brasil tem a dívida a vencer com a antiga
Barbuda, o Congo, Cuba, El Salvador, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Mauritânia, Moçambique, São Tomé, Príncipe Senegal, Venezuela e Zimbábue. Só com os venezuelanos é 1,2 bilhões, Cuba é 600 milhões, 3 bilhões de reais, tudo em dólares. 1,2 hoje é 6 bilhões, além de ser de 500 milhões a vencer, dívida mais soma 140, 700 milhões e tal. A nova forma de caixa 2, né? Lula doa dinheiro para as fundações da Venezuela e o Hugo Chavinha dava dinheiro para a escola de samba do Brasil. Isso é caixa 2. O Ministério Público Federal não tem jurisdição sobre como é gasto e para onde vai o dinheiro dado às empresas no exterior, mesmo sendo as nacionais, né? O Odebrecht vai lá, constrói lá uma hidrelétrica lá na Venezuela. É o Ministério Público de lá que analisa se o dinheiro, o desvio, o caixa 2, não é o do Brasil, né? Tá certo? Então, uma nova forma de caixa 2. E assim foi, né? E assim tal, e vai fazendo tal. Aí fez escândalo de corrupção, PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, né? Podemos dizer Programa de Aceleração da Corrupção, né? Durante o governo Lula houve escândalo de corrupção como mensalão no primeiro mandato, escândalo dos cartões corporativos. Após deixar o cargo, foram descoberto desvio na Petrobras, o Petrolão, em 42 bilhões. É irrisório para o Brasil, né? A controvérsia na situação nesses casos, né? Não conseguiram achar o nome no celular do Lula, né? Mas foi uma forma do Bolsonaro. Não tem lá o telefone do Bolsonaro lá. Mas como que os caras aplicaram um golpe para o Bolsonaro presidente e o Bolsonaro não participou? Como que tudo isso foi feito no governo Lula, bilhões e bilhões e bilhões do BNDES e tal, lá, e ele lá participando dos jantares com os caras, e ele não sabia de nada, né? Mas roubo de dinheiro no Brasil não gera cadeia para político e tal. Só para foi Palós, tal, do Ministério, tal, não sei o quê, que assumiram a culpa do negócio. O Lula nasceu com o cu virado pra lua, os caras até quando entregaram ele e tal, mas não deu em nada. Esse cara nasceu, foi preso por 2 anos aí por problema do apartamento, tal, não sei o quê, que foram o que conseguiram, tá? Depois perdoaram ele, é perdoável, tá certo? A escolha do Programa da República, pelo menos ele não manipulou nessa época as escolhas, tá? Porque ele estava liberado e já tinha feito, né, o PAC, um monte de coisa. Depois disso teve a Operação Lava Jato, emplacou Dilma Rousseff como sucessora, que sofreu impeachment depois em 2 anos, todos seus mentores e colegas foram para a prisão, já dizia o Genuíno, Palocci e assim por diante. E eu vou parar por aqui, porque eu ainda tenho que falar assim, o que deu errado? Veja, estava tudo dando certo, tal, não sei o que, nunca... até no governo José Sarney, nos outros governos do Nelson tinha escândalo, lembra que para pegar o Collor, o irmão dele foi lá e dedou ele. Aí o irmão dele dedou ele e tal, o PT e tal, não sei o que, pegou, começou a cair em cima dele e tal, precisou de alguém de dentro do Congresso entregar. Então como que aconteceu do Lula? Quem entregou ele? Como que pegaram o Valério? Como que foram lá pegar o Valério e sabiam tudo que tinha, o que tinha que pesquisar tal, para que toda essa gente fosse para a cadeia, tal, do mensalão, tudo. O mensalão depois ainda veio de Curitiba, porque quando pegaram o Valério, aí pegaram os doleiros, tal, aí em Curitiba, que eram os caras pintados, tal, e vieram. O delegado do Lula foi, de novo, a gente ter vergonha de ser brasileiro. Veja, lá com o Topetudo tal, e FHC, nós voltamos a ter orgulho de ser brasileiro, de carregar a bandeira nacional, aí os caras pintada, tal, não sei o quê. O governo Lula é o governo dos intelectuais, assaltantes de bancos, sequestradores, do sem terra, tal, e do mensalão do petrolão, né? Um dos legados do governo Lula foi que agora eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu paro por aqui, já tem 19 minutos, e vou ter que fazer o episódio 17C para explicar todas essas coisas, os detalhes, né? Para ver como poder fazer isso democraticamente, né? Para a gente ver essa história, né? Tem que entrar assim, a IA agora está boicotando tudo, eu tenho que ficar entrando, botando palavra chata, até burlar a IA para chegar nas informações corretas, né? Então, uma dificuldade danada.
Nós estamos na era da ditadura, da informática, da inteligência artificial. Falar nisso, a minha inteligência artificial está com dor na coluna, né? Já pego lá uns vídeos de música, então todas aquelas coisas magrinhas, com os peitos desse tamanho. Coitado das meninas que olham aquilo e que pegam de modelo que nem pegava a Xuxa, tal. Depois eu esqueci o nome daquela doença lá, de ser modelo, que não comiam, se alimentavam. Todo o programa que teve de educação informal da televisão para as meninas, não sofrer anorexia, para não sofrer de anorexia, tal. Agora vai ser tudo ficar colocando, né, gel de peito e de novo anorexia para não comer direito por causa das porras das IAs, né? Deixa para lá. Ninguém mais pensa, não há responsabilidade mais nenhuma com o Trump. Deixa para lá.